Fala, galerinha do YouTube! Tudo bem? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática e professor do canal Matemática Melzinho no Limão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho para vocês ficarem a par de todas as novidades do meu canal. Bom, e no vídeo de hoje eu vou começar a gravar uma playlist sobre racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores ela é dividida em 3 casos. Então, para cada caso de racionalização, eu vou gravar um vídeo. E na aula de hoje, a gente vai ver racionalização com o índice 2. Então, antes de falar sobre esse primeiro caso, a gente tem que saber o que é uma racionalização de denominadores, queridos. É mesmo, é? Então, o que é, então, racionalização de denominadores? Consiste em transformar uma fração em outra fração equivalente e que não tenha radical em seu denominador. Bom, então sabendo disso, a gente vai para o primeiro caso de racionalização de denominadores. Então nós temos aqui A sobre raiz quadrada de B. Então, como que eu faço para retirar essa raiz quadrada de B? Eu tenho que transformar ela em uma fração equivalente. Para mim transformar ela em uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar pelo mesmo número, tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui, eu vou multiplicar tanto no numerador quanto no denominador pela raiz quadrada de B. Então vai ficar, ó, raiz quadrada de B sobre raiz quadrada de B. Bom, agora eu vou efetuar a multiplicação. A vezes raiz quadrada de B vai ficar A vezes raiz quadrada de B. Agora aqui eu vou multiplicar. Ó, os meus radicais possuem o mesmo índice, então eu posso multiplicar meus radicandos. Então eu vou abrir uma raiz e vou multiplicar. B vezes B vai ser B elevado ao quadrado. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, aplicar aquela propriedade. O índice e o expoente for igual, eu posso simplificar. Então vai ficar A vezes raiz quadrada de B sobre, ó, como o índice e o expoente é igual, posso simplificar e o B sai para fora da raiz. Pronto! Nós racionalizamos A sobre raiz quadrada de B. Vamos ver alguns exemplos numéricos? Bom, eu tenho aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 2. Eu tenho que transformar em uma fração equivalente, para que eu possa retirar a raiz do denominador e que eu possa transformar em uma fração equivalente com denominador racional. Então, ó, vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pela raiz quadrada de 2. Ó, 1 vezes raiz de 2, 1 raiz de 2. Só que esse 1 não tem necessidade de aparecer aqui. Sobre. Como os índices são iguais, então aqui eu posso multiplicar meus radicandos. Então eu vou abrir uma raiz, abrir um radical e vou multiplicar os meus radicandos. 2 vezes 2. Igual. Vou repetir o raiz de 2. Abro a raiz. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Como o meu índice aqui é 2, eu posso simplificar. Então, eu vou repetir raiz de 2. Ó, o índice e o meu expoente, eles são iguais. Então, eu posso simplificar. E o 2 sai para fora da raiz. Racionalizamos.
raiz de 2 sobre 2 é equivalente a 1 sobre raiz de 2. Muito fácil, né, queridos? Tio Sam arrasa com vocês. Bom, vamos para o próximo exemplo. Eu quero encontrar uma fração equivalente. Eu tenho que tirar essa raiz do denominador e, para isso, vou transformar ela em uma fração equivalente. Então, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número, que nesse caso é raiz de 10. Bom, 2 vezes raiz de 10, efetuando a multiplicação. 2 raiz de 10. Ó, nós temos um produto de radicais de mesmo índice. Então, eu posso efetuar a multiplicação. Vou abrir um radical e vou multiplicar. 10 vezes 10, 100. Essa eu vou fazer direto. Ó, vai ficar 2 raiz de 10. Raiz quadrada de 100, 10. Pronto. Racionalizamos. Vamos ver mais 2 exemplos para nós encerrarmos com chave de ouro? Bom, racionalizando isso aqui, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz quadrada de 3. Bom, agora vamos efetuar a multiplicação. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Ó, produto de radicais de mesmo índice. Então, eu vou abrir um radical e vou multiplicar os meus radicandos. Então, vai ficar, ó, 3 vezes 3. 2 raiz de 3 sobre 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Como o índice e o expoente são iguais, eu posso simplificar. Então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre, ó, simplificando, 3, porque o 3 sai da raiz. Ai, professor, mas eu não consigo enxergar isso aqui. Queridos, tem que ter malicinha no coração. Se não consegue enxergar, vamos fazer daquele outro método, que é, ó, 2 raiz de 3 sobre, ó, 3 vezes 3, raiz de 9. Então, 2 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, 3. Deu o mesmo resultado. Só que aqui a gente diminui um pouco os cálculos, né? Bom, vamos racionalizar mais esse aqui. Racionalizar, ou seja, encontrar uma fração equivalente, eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então, neste caso, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz quadrada de 2. Bom, agora vamos efetuar a multiplicação. Aqui eu tenho multiplicação de radicais de mesmo índice, então eu posso multiplicar. Eu vou abrir um radical, um só radical para eles. Ó, vai ficar 5 vezes 2. Aqui, multiplicando os meus radicais, vou abrir um radical para eles, vai ficar 2 vezes 2. Efetuando a multiplicação, vai ficar, ó, 5 vezes 2, 10. Sobre 5, 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 10 sobre 5, raiz quadrada de 4, 2. 2 raiz de 10 sobre 5 vezes 2, 10. Aqui dá para simplificar. Dá para simplificar por 2.
E aqui também dá para simplificar por 2. O raiz quadrada de 10 não dá para melhorar. Então vai ficar, ó, 2 dividido por 2, 1. 1 raiz de 10 sobre 10 dividido por 2, 5. Pronto, racionalizamos.